Salve, salve, minha gente! Estamos no ar de novo, 2024, começando episódio número 13, é isso, episódio número 13. Moretti Talks de volta, temporada número 2, turma. Tô recebendo aqui uma convidada super especial hoje, uma pessoa que eu sou fã e ela tem uma carreira brilhante, tá trabalhando comigo já tem um bom tempo, foi minha estagiária. Foi minha aluna de faculdade, foi minha estagiária, trabalhou na clínica durante algum tempo e agora está voando por outros caminhos. Doutora Ingrid Santin, muito obrigada pela sua presença. É uma satisfação te receber aqui hoje, viu? Espera aí que eu vou puxar meu balãozinho, que subiu alto, hein? É uma alegria estar aqui, vendo o seu crescimento também, né? Agora nessa nova fase, com podcast. Tá chique demais, gente. Você viu só que coisa maravilhosa? Coisa boa, cara, que bacana. Eu e a Ingrid, a gente troca tanta ideia no consultório que basicamente hoje nós vamos transferir para as telas tudo que a gente conversa ali nos bastidores, discutindo os casos e tal, né, Ingrid? Tema hoje importantíssimo, né? Na verdade, assim, eu aprendi a gostar de prótese e protocolo, aprendi a fazer prótese e protocolo com você. Então, conversar sobre isso agora com você e compartilhando aí para um monte de gente é muito bacana. E é bacana isso, sabe por quê? As pessoas normalmente, assim, o aluno de odontologia, turma, eu vou compartilhar isso para vocês. É raro o aluno de odontologia que gosta de fazer prótese na época de faculdade, cara. Eu, inclusive, também não gostava. E a gente, quando sai no mercado de trabalho, começa a perceber a realidade das pessoas, dos pacientes, a gente acaba se moldando e precisando aprender a fazer prótese de fato, né? A gente tem pouca experiência na faculdade, pouca exposição à prótese e de fato a gente acaba tendo que aprender depois que forma, né? Com você também não foi diferente de como foi comigo. E o tema de hoje, turma, é um tema muito importante, um tema super atual. Basicamente é uma necessidade da população no Brasil hoje, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. Eu trago alguns dados importantes para vocês entenderem o contexto desse tema de hoje. 33% das pessoas no Brasil não tem nenhum dente. Essa é a realidade hoje, tá? E essas pessoas, elas são fruto de uma odontologia passada, de metodologias de trabalho antigas que sofreram essas experiências de tratamentos, essas sequelas, inclusive. Hoje eu até me manifesto dessa forma, né? E basicamente a população está envelhecendo. As pessoas, o Brasil hoje tem uma expectativa de vida muito maior que há 20, 30, 50 anos atrás. E as pessoas cada vez mais estão buscando qualidade de vida, né? E hoje qualidade de vida para essas pessoas que perderam seus dentes, que usam dentaduras, é sinônimo de uma prótese protocolo, que é exatamente o tema hoje da nossa conversa hoje com a doutora Ingrid Santin. Nós vamos chamar de reabilitação com prótese protocolo, é isso? Isso. Show de bola, turma. Antes de começar esse bate-papo, turma, eu vou apresentar a doutora Ingrid Santin para vocês. A Ingrid, ela é paranaense, né, Ingrid? Foz do Iguaçu. Tá aqui no Mato Grosso tem quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Já sou matogrossense, né? Mato Grosso. Mas você tem um pezinho em Portugal também, não tem? Teve. Você morou quantos anos lá? Em Portugal eu morei 6 anos. 6 anos em Portugal? Na verdade eu passei infância e juventude, né? Sério? Em Portugal. Pô, de que ano a que ano? Nossa... Olha, eu voltei pro Brasil. Eu lembro que eu tinha 7 aninhos e eu voltei em 2009, se eu não me engano. 2009 pra cá. Mas que ano eu fui, não sei. Tem que fazer as contas aí. No Mato Grosso, direto aqui em Rondonópolis? Direto em Rondonópolis. E eu não sabia nem da existência do Mato Grosso. É difícil, né? Mas assim, a cultura estrangeira e até a minha experiência também como Miss e ter participado aí dos concursos e ter ido pro Miss Brasil, você conhece e acaba conhecendo um pouquinho de cada estado do Brasil. E isso é uma curiosidade, tem muita gente que confunde Mato Grosso. E eu aprendi, assim, a defender o nosso estado. Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? Com Mato Grosso do Sul e entender que é uma região do Centro-Oeste. Nós somos aí a capital do agronegócio, né? Não tem como não conhecer a gente. A gente carrega o Brasil nas costas, essa é a verdade. É isso mesmo. Gente, é o seguinte, a Ingrid, de primeira formação, é recursos humanos, gestão e recursos humanos, é RH, sua primeira formação, né? E, da onde que veio essa virada, Ingrid? De uma formação que estava caminhando para uma carreira, inicialmente, para um modelo de negócio aí
multinacional e tal, e de repente Miss e agora odontologia. Como é que você misturou essas coisas tudo aí? Cláudio, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 15 anos para viajar o mundo aí com a minha primeira profissão, que foi ser modelo. E nessas minhas viagens eu percebi, eu sempre tive muita vontade de estudar, eu sempre gostei de estudar. E aí durante as minhas viagens eu percebia que eu gostava muito de pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer a história das pessoas. E aí nesse entremeio a minha irmã cursou Recursos Humanos. E ela me falou que era um curso bacana, que era um curso legal. E eu sabia que existia a possibilidade de se fazer a gestão de recursos humanos EAD. Tá. E que para mim era uma ótima possibilidade dentro da minha situação de viagens e tudo mais. Então, o meu primeiro ponto de partida foi fazer RH por isso, uma comodidade pelo EAD. Tá. E quando eu voltei de uma das minhas viagens, eu voltei de uma viagem da Argentina, que eu fiquei lá 3 meses... eu cheguei em casa e a minha mãe me falou assim, nossa, uma conversa, né? Ela falou assim, nossa, abriu uma faculdade de odontologia em Rondonópolis. E sem mentira, aquilo me veio uma memória olfativa de cheiro de luva de dentista. Caraca. Porque os meus pais vão entrar nesse percentual de 33% de pessoas edêntulas. E meu pai e minha mãe sempre cuidaram muito da nossa saúde, entre elas, do nosso sorriso. Então, eles não queriam que os filhos sofressem aquilo que eles tinham sofrido, né? Então, eu sempre fui ao dentista, desde muito pequenininha. Eu e minha irmã, a gente ia no postinho de saúde juntas, né? Lá em Foz do Iguaçu. Então, fazer os tratamentos. E veio aquela memória olfativa do cheiro da luva do dentista. E aí, eu falei pra minha mãe assim, vamos lá comigo ver sobre esse curso? E aí, quando a gente foi, na época era a Unic, né, aqui em Rondonópolis. 2016, se eu não me engano. Eu entrei em 2017. E aí eu fui até a Unic, me falaram sobre o curso e aquilo me despertou um interesse enorme. Porque, como eu disse, eu gosto de pessoas e pensar que eu poderia transformar a vida das pessoas na porta de entrada, que é o sorriso, aquilo me deu uma motivação, assim, que eu nunca tinha sentido mesmo. E basicamente você já vinha trabalhando com o seu cartão postal há um bom tempo. Você começou como modelo, né? Isso. Tá. E pô, de repente, cara, do RH, influência da sua irmã, gosto de estudar, abre a faculdade de odontologia em Nossa, cara, é isso que eu quero. E, na verdade, assim, eu fui com um pezinho de desconfiança, né? Mas você largou de vez a carreira de modelo, não? Não, né? Sempre um pé cá, um pé lá. Sempre um pé cá e um pé lá. Na verdade, a carreira de modelo, ela me proporcionou diversas experiências, né? Conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, aprender outras línguas. Então, isso sempre acrescentou muito na minha vida. Mas para tudo na vida existe um final, né? Um ciclo se encerra. Quando eu comecei a faculdade de odontologia, eu ainda não tinha parado com a carreira, eu continuei, tanto que a minha última viagem foi no finalzinho da minha faculdade de odontologia, que eu fui para Istambul, na Turquia, e lá eu realmente fechei esse ciclo, assim. Entendi. Eu entendi que o que eu realmente queria era continuar na carreira da odontologia, que eu tinha me apaixonado por aquilo e eu estava pronta para deixar. Para se despedir. Exatamente, para deixar esse ciclo. Entendi. Ingrid, dentro da carreira de modelo, você conseguiu alguns, vou chamar de troféus importantes, né? Foi Miss Rondonópolis, o que te gabaritou para ser Miss Mato Grosso. E na sequência você foi Miss Brasil também. Me explica essa história aí direito. Você não gosta de contar isso, mas pô, aqui sou eu que mando. Não gosto. Gente, olha, uma curiosidade, tá? Eu trabalhei com esse ser humano aqui e todo paciente que entrava naquela clínica, ele falava, mas você já conhece a Miss Mato Grosso? E eu tentando encerrar o ciclo e ele abria o ciclo toda vez. Mas vamos lá. Existiu... A minha irmã também, novamente, gente, minha irmã sempre foi uma inspiração para mim como pessoa e como profissional. Meus irmãos, né? Meu irmão mais velho também. E a minha irmã recebeu um convite quando eu ainda era modelo para representar Distrito de Vila Operária. E ela foi para o Miss Mato Grosso. E eu acompanhei ela. O vestido dela foi feito no meu corpo. Caraca. Porque, enfim, uma história engraçada que um dia vocês podem saber, mas deu um BO com o vestido dela e a gente fez um vestido de última hora e nós vestíamos a mesma numeração e o vestido dela foi feito no meu corpo.
E ali eu falei assim, cara, porque como modelo, você nada mais é que um cabide, gente. Você tá ali não para se representar, você tá ali para mostrar a marca de outra pessoa, para mostrar o talento, a vestimenta de outra pessoa. E como Miss, você tem a oportunidade de representar pessoas, de você ser voz, né? De você defender uma causa. E isso fazia todo sentido com tudo que eu tinha vivido do RH e tudo mais, dessa gestão de pessoas. Então, eu recebi o convite para participar do Miss Rondonópolis, aceitei, venci a etapa, né, municipal, fui para o Miss Mato Grosso, venci a etapa estadual e fui para o Miss Brasil Universo. Né? Existem várias franquias aí dos concursos de Miss, né? Eu acho que é isso que a galera meio que não sabe. Por exemplo, eu não sabia, até a gente conversar nos bastidores aqui, Miss Brasil até então, para mim era só uma. São franquias diferentes, então. Exatamente. Assim como na odontologia existem especialidades diferentes, no Miss também, Entendi. né? E as qualificações da Miss também são diferentes em cada concurso. Em cada concurso. E aí, depois do Miss Mato Grosso, eu não ganhei o Miss Brasil Universo. E aí, quando eu voltei, eu recebi o convite para ser Miss Brasil Landscapes, né? Que também fazia muito sentido para mim, porque tinha essa questão do ecossistema, enfim. Tá. E aí, entrei depois, né? Já na área da odontologia, já estava lá, serviu, abriu muitas portas para mim. Os concursos de Miss me ajudaram muito também, né? A desenvolver o meu Instagram. Então, hoje eu tive a oportunidade já de palestrar, inclusive voltei na faculdade que eu me formei para dar uma palestra sobre marketing, né? Agora, dessa vez, marketing na odontologia, mas tudo que eu aprendi sobre marketing, sobre Instagram, sobre redes sociais, foi através do Miss Rondonópolis, do Miss Mato Grosso, e aí ter tido a oportunidade de ter trabalhado como influencer e tudo mais. Show, cara, que fantástico. E às vezes a gente não percebe e nós vamos acumulando diferentes aprendizados durante a vida, né? E tem uma história, que é a história do Steve Jobs. Eu sempre gosto de citar essa história nesse sentido, porque, cara, às vezes a gente está fazendo alguma coisa agora, e às vezes a gente está aprendendo alguma coisa agora, que você fala assim, pô, não faz o menor sentido na minha vida nesse momento. Eu não entendo nem por que eu estou fazendo isso. E aconteceu isso com o Steve Jobs, que nada mais é do que quem foi que representou para o que a gente vive hoje, né? Ele, jovem, largou a faculdade, estudava em Harvard. Chutou o pau da barraca, largou a faculdade. Quem larga Harvard, né? Quem larga Harvard? O cara falou assim, eu vou largar esse negócio aqui, isso aqui não é para mim. E o cara foi começar a estudar caligrafia na época. Ele achava que no campus, assim, as letras das placas, das portas de sinalização, e ele estudava, gostava, mas não fazia o menor sentido por que ele estava estudando aquilo. 10 anos depois ele conta que quando ele estava desenvolvendo o Macintosh, que foi das sequências de computadores aí, da tecnologia atual que a gente utiliza, foi um protótipo importante na evolução, só existia uma fonte que da Microsoft, que era todo mundo usava a mesma fonte para tudo. E ele pegou aquele conhecimento que ele tinha de caligrafia de 10 anos atrás, que naquele momento não fazia nenhum sentido. E ele aplicou aquele conhecimento para desenvolver todas as fontes que a gente utiliza até hoje no nosso sistema. Então, se aquele cara não tivesse feito aquilo que não fazia sentido para ele naquele momento, talvez hoje a gente não estaria usando. E muitas vezes a gente se passa, né? Por exemplo, cara, a gente teve que segurar, vocês não fazem ideia. E a Milene, se ela assistir esse episódio, trabalhava comigo, ela era minha coordenadora na época na faculdade. Para quem não sabe, eu fui Beijo, professor. Milene. Beijo, Milene. Eu fui professor da Ingrid na faculdade. A Ingrid entrou em 2017, exatamente o ano que eu comecei a dar aula na graduação aqui. A faculdade estava começando. E a Ingrid estava com essa agenda concorrida de concurso e viagem exterior e tal. E ali na faculdade a gente tinha que fazer uma jogada daqui e dali para permitir que ela fizesse as provas fora de tempo. E, enfim, deu certo. A Ingrid sempre foi uma excelente aluna. Eu acho que foi isso que chamou a atenção, não só a minha no começo, mas os professores, nas reuniões de professores, é comum a gente conversar sobre os melhores e sobre os piores alunos, né? Olha, isso eu tô sabendo agora. Conte-me mais. Então, assim, quem que dava mais trabalho e quem que a gente achava que tinha mais ou menos aptidão, tinha dom e tal. E a gente vinha sempre do seu empenho, né? Com o mesmo carinho que você fazia seu trabalho como modelo, a gente também enxergava, eu enxergava isso em você
durante a faculdade. Inclusive, naquele momento que você me incomodou na sala de aula. Tem um episódio engraçado, turma. Você conta ou eu conto? Não, pode contar, que depois eu vou contar a minha versão. Gente, uma história sempre tem mais de uma versão. Cara, a gente se conheceu, é porque a gente tá construindo uma coisa bacana juntos aqui, né? A gente vem trabalhando junto e tal, mas as pessoas se perguntam, inclusive no Stories ontem que eu postei, chamando a galera para assistir a live hoje, para mandar pergunta, teve uma colega que perguntou, pô, como é que vocês se conheceram? Como é que essa relação profissional começou, né? Então começou nessa relação de aluno-professor e quando a Ingrid estava no, segundo, terceiro semestre mais ou menos, um dos professores que tocava a maior parte das disciplinas de morfologia, aquelas disciplinas básicas da Odonto, um dos caras mais referência aqui de Rondonópolis, Eduardo, ele precisou ser desligado da Unic. Ele tinha um concurso na UFMT e tal, e aí ele precisava ficar dedicação exclusiva, né? E o semestre estava caminhando. A gente já estava ali da metade para o fim do semestre. Milene chega na gente, era eu, Ariane e Noronha, se eu não me engano, eram os 3 professores da Odonto. Ela falou, gente, é o seguinte, são 6 disciplinas que ele tocava e para fechar o semestre nós vamos dividir 2 para cada um aqui para acabar. E eu lembro que eu peguei uma disciplina que a última vez que eu tinha estudado sobre foi na época da minha faculdade, em 2007, que era sistema renal, sistema digestório e endócrino, né? E eu fiquei sabendo disso numa quarta-feira e na quinta-feira eu tinha que estar em sala de aula. Então, a primeira aula, não lembro exatamente qual que era o tema, deu pouco tempo para revisar alguma coisa na madrugada e no outro dia de manhã eu fui dar aula. E era na turma da Ingrid. Uma turma que não era tão grande, uma turma pequena, mas é para lembrar do rostinho de todo mundo, cara. E eu tô ali explicando uma coisa que, cara, fazia muito tempo que eu não via. E tava caminhando bem. Até que essa cidadã aqui começou a encrespar, cara. Começou uma pergunta em cima da outra. E é bacana quando o aluno se interessa, cara. Mas não tem um limite, né? Quando o professor não tá preparado para as perguntas. E aí ela começou 3, 4... Não, mas por quê tal? E aí esse dia me marcou. Primeiro pelo seu interesse de saber um conteúdo que a grande maioria dos alunos, infelizmente, não se interessa. Mas depois porque me expôs na sala de aula, falar assim, pô, realmente, cara, você precisa se preparar mais para isso. Não dá para vir aqui para fazer de qualquer jeito, sabe? Então isso foi um negócio que me marcou no começo da faculdade, né? E me fez lembrar de você muito cedo, que foi logo quando eu comecei a dar aula na Unic. Você lembrou como aluna chata, né? É claro. Meu Deus do céu. Que aluno insuportável, que não baixa a mão. Mas eu sempre fui muito curiosa mesmo. Por isso que eu acho que eu viajei tanto, eu sempre tive curiosidade. E quando o tema me interessa, gente, não tem, né? Você explora. Eu exploro. E dentro da sala de aula, você vai explorar quem? O professor. Não tem outro. Né? Mas era uma turma muito boa. Era uma turma boa. Assim, eu agradeço imensamente o corpo docente que a gente teve, assim, os profissionais que estavam lá por nós, alunos, e era um curso, assim, no início, então, super difícil tocar um curso desse tamanho, dessa magnitude, né, assim, de cara, e vocês foram exemplares, são as minhas inspirações até hoje, Noronha, Ariane, Milene, você. Show. Beijo, gente. Só a turma da pesada. O Ingrid, aí veio, a Ingrid foi caminhando nos semestres, né, e hora ou outra eu tive a oportunidade de dar outras disciplinas para ela. E eu fui vendo que o perfil era bacana, que tinha interesse, que queria, tinha habilidade. E a gente que tem a parte de, como é que eu posso chamar isso? De empresa, né? Tem clínica e tal, todo mundo fica de olho porque normalmente a gente precisa reabastecer, reoxigenar com profissionais novos e tal. E surgiu a oportunidade, eu tinha uma vaga de estágio, né? Naquela época dentro da minha clínica, né? E aí eu convidei a Ingrid para... Eu convidei não, ela se convidou para vir ser estagiária. Olha, de novo, né? 2 versões da história. E gente, aí... esse ser humano, ele me convidou sim, tá? Ele me convidou para estagiar, mas na época, por N motivos, não deu certo. Fui, viajei pra Turquia e quando eu voltei da Turquia já decidida que era isso que eu queria da minha vida, eu procurei quem? Ele, aí ele só lembra da segunda parte. E aí eu cheguei nele, dei um tapinha assim, porque... Por incrível que pareça, no semestre que eu voltei, ele era meu professor. Verdade. E aí eu já tinha criado uma ótima relação com todos os meus professores, mas eu falei assim, cara, eu acho que lá eu vou crescer. Assim, da mesma forma que eu acho que você viu isso em mim, eu também vi isso,
né? Eu acho que lá eu tenho portas aí que eu posso abrir e eu acho que eu vou ter um crescimento, eu vou aprender e tudo mais. E aí eu dei um tapinha nas costas dele, assim, no final da aula, falei, hein, então, você lembra daquela vaga de estágio que você me ofereceu um dia? Tô pronta. Aí ele, tá, então vai lá no consultório amanhã. Ele achou que eu não ia, gente. Eu cheguei no consultório, ele não estava. Eu não tava, né? Você tinha ido viajar, você acredita? Verdade. Ele tinha ido viajar, eu cheguei lá, ninguém sabia quem eu era, o que a aluna estava fazendo lá. E aí a Luciana chegou em mim e falou assim, olha, ele não avisou nada e tal, mas eu vou conversar com ele. E aí ela ligou lá pra ele e falou assim, não, acompanha o Dr. Giordani, né? Acompanha o Dr. Giordani. Verdade. E no meu primeiro dia de estágio na clínica dele, ele não estava. Verdade. Cometi essa falta. E assim foi. Depois disso, cara, quando o Ingrid chega para estagiar, acho que foi uma das fases do meu consultório que eu mais trabalhei na minha vida, assim, na parte operacional mesmo. Tanto na parte de cirurgia, na parte de prótese. Na época eu fazia muita prótese. Então, coincidentemente, a Ingrid teve a oportunidade de acompanhar uma das fases que eu acho que eu mais trabalhei na minha vida mesmo, assim. E era uma rotina muito pesada, começava muito cedo, acabava muito, a gente via muito paciente naquela época, muita gente, e de fato, quando a gente está exposto a esse tipo de situação, a gente vai criando uma casca dura, né? Vai criando experiência. Tem muita coisa, a gente olha no Instagram que dá certo, que a gente posta, fica bonito, mas as pessoas não vê os bastidores, né? A quantidade de problemas que a gente precisa resolver, a quantidade de improvisos que às vezes precisa fazer para resolver, né? E o meu fluxo sempre foi reabilitação, sempre foi implante e tal. Então a Ingrid conviveu desde muito cedo, antes de formar, com essa rotina, que é justamente o tema que a gente vai falar hoje, que é a reabilitação oral com protocolo dentário, com prótese protocolo, turma. Estamos ao vivo já? Já encerrou? Eita! Para eu encerrar. Turma, quem está acompanhando a gente aqui na live, teve pergunta aí, Dudu? Não teve pergunta? Beleza, turma. Isso você não fala, você tem que falar que teve, porque eu tô ao vivo aqui gravando. Eu falo, eu vou selecionar umas 2, 3 só. Mas eu sei que teve pergunta na caixinha. Na caixinha teve. Beleza, então esse é justamente o tema, porque a Ingrid participou de muito cedo. Gente, obrigado, viu? Participou de muito cedo do consultório dessa rotina. Acabou virando aluna de especialização, né? Tá concluindo agora a especialização, formando no mês que vem. E acabou, encaixou como uma luva, depois que formou, como uma luva na clínica, tocando essa parte de reabilitação junto com a gente, tal, com a equipe. Então, Ingrid, vamos começar no tema propriamente dito? Vamos. Preparada? Super preparada, porque é um tema que eu amo, né? Faz parte da minha vivência clínica e também, né? Você sabe, eu reabilitei meus pais. Então, para mim, foi um sonho mesmo. Transformar o sorriso dos meus pais da mesma forma que eu transformo hoje o sorriso de tanta gente. Show de bola. Começando ainda, o que é uma prótese protocolo? Para a turma que tá ali, o objetivo do podcast, eu não sei se eu te falei isso ou não, é que a gente deixe de lado basicamente tudo que é técnico, que a gente fala da maneira mais simples, porque esse podcast é para a população. Para a galera que às vezes nem tem oportunidade de ir no consultório fazer uma consulta para saber o que é isso. Então, nosso papel hoje como agente de saúde é levar essa informação da forma mais simples para as pessoas. O que é uma prótese protocolo, Ingrid? Gente, vamos lá. Eu vou explicar da mesma forma que eu explico para todos os meus pacientes aí no meu dia a dia clínico, né? Show. A prótese protocolo, ela é uma prótese fixa sobre implantes para pacientes que não têm nenhum dente em boca, tá? Então, a gente consegue reabilitar, né, todo o sorriso, função mastigatória com a prótese protocolo. E aí, a gente pode entrar aí no tema de que tipos de prótese protocolo, né, existem, tipo de dente e tudo mais. Eu acho que não vem ao caso. Isso você vai poder escolher quando você for lá no consultório fazer com a gente. Mas hoje eu acredito que é o melhor tratamento para pacientes sem nenhum dente. Pô, show de bola. Cara, vou fazer uma pergunta agora que eu já vou começar colocando fogo na linha. É o melhor tratamento para pessoas que não têm dente nenhum. Mas a gente sabe que algumas vezes os pacientes chegam no consultório com alguns poucos dentes e às vezes esses estão bem comprometidos e perdidos, outras vezes nem tanto, e a gente precisa tomar uma decisão que é:
devo extrair, fazer um protocolo, eu vou preservar e tratá-los, né? O que você leva em consideração na hora de você tomar essa decisão? É uma decisão difícil, de fato, e o que você leva em consideração na hora de você tomar essa decisão? Cláudio, novamente entra aí, né? Eu sou da área de humanas. Toda e qualquer decisão que eu for tomar vai ser em conjunto com o paciente. Importantíssimo esse tópico. Então, assim, existem pacientes que entram na minha sala e o que eles me falam é: eu quero extrair todos os dentes. Porque já sofreu muito com dor de dente, enfim, por N motivos. Então, assim, a gente precisa avaliar caso a caso, mas, obviamente, a gente também precisa entender quantos dentes são, se dá para salvar, se não dá para salvar. E eu sempre vou apresentar mais de uma opção para o paciente. Legal. Então, se tem como, sim, salvar esses dentes, eu vou apresentar essa opção. Mesmo que a primeira conversa tenha sido, eu cheguei e eu quero tirar tudo, tá? Então, eu sempre vou passar mais de uma opção. Eu acho que isso é muito importante, né, no nosso dia a dia clínico. O paciente se sentir confortável para ele escolher o que é melhor para ele. Mas é muito individual, né? Não tem como a gente dizer, não, sempre extraia tudo, ou não, mantenha o que você conseguir manter, né? A gente tem que discutir isso. Sim, muitas vezes a gente até esbarra num outro problema, que é a parte de investimento, né? Normalmente, quando a gente tem mais de uma opção de tratamento, isso gera investimentos diferentes. E, com a experiência que a gente tem, a gente percebe que, normalmente, preservar e reabilitar esse paciente, preservando os poucos dentes, primeiro que é mais complexo, e depois que demanda um investimento maior. Tempo de tratamento maior. E muitas vezes as pessoas também não querem, não estão preparadas para isso, né? Exatamente. Eu cito assim, sempre vou citar o caso dos meus pais, porque é próximo a mim, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, a gente extraiu 3 dentes inferiores que ela tinha, né? Ela usava uma PPR. Meu pai, a gente também extraiu. Eu extraí, na época, 6 dentes superiores dele, pra gente reabilitar total, né? E a gente também tem a condição óssea que precisa ser levada em consideração. Então, eu acho que isso a gente bate o martelo junto com o paciente, mostrando as opções perante exame. Sim, importantíssimo nesse planejamento. Exatamente. Eu vejo uma situação assim, até queria te fazer essa pergunta. Quando o paciente chega convicto no consultório, eu quero tirar os meus dentes. Quais são e os dentes estão bons. Quais são os argumentos que você utiliza para você, eu não vou falar convencer, mas você orientar esse paciente que talvez essa não seja a melhor opção? Eu acho que uma frase super forte que eu uso no consultório é: o dente é um órgão. Você está disposto a perder um órgão? Muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Não sabem disso. Então, assim, às vezes eu faço a analogia da mão, né? Então, na sua mão você tem 5 dedos. Se você perde um, vai te fazer falta? Imagina se você perder todos. O dente tá bom, e todos estão bonzinhos, né? Então, assim, existem várias analogias que a gente pode usar. A gente tem que entender também o que o paciente vai entender, né? Como que ele vai receber a informação. A gente tem que ler o paciente individualmente, né? É um paciente que ele é mais direto, ele é curto e grosso, ele vai direto ao ponto, ele quer a informação exata. É um paciente que já pesquisou, que entrou no seu consultório com uma pesquisa aí feita no famoso Google, né? Essas informações estão certas, não estão, né? É um paciente que ele vem indicado e alguém já falou para ele que extraiu todos os dentes e que por isso para ele a melhor opção seria extrair, né? Então, assim, é a leitura individual novamente, né? A humanização do tratamento, trazendo isso, tratando o paciente com individualidade. Mas eu sempre vou bater, né, no ponto de, obviamente, que se os dentes estão bons, é melhor mantê-los, né? Nada vai ser melhor do que algo que é seu. O que Deus fez não é melhor do que o homem fez, Nunca, né? Criou. Né? É a mesma coisa assim, quando a gente entra em tempo de tratamento, né? Eu brinco com os meus pacientes. Quando começa a falar assim, doutora, vai estar pronta antes do Natal? Chega lá, chega no consultório dia 15 de dezembro. Mas eu vou estar pronta antes do Natal? Então é a mesma coisa que eu falo. Falo, gente, olha, a criança troca o último dente aí com uns 12 anos, né? Imagina se eu, uma mera mortal, Deus fez assim, eu, uma mera mortal, vou entregar uma prótese em 15 dias com todos os dentes, né?
Então, assim, eu faço um trocadilho ou outro, porque eu acho que é importante, mas para fazer realmente o paciente entender. O fator tempo acho que aí não só para os pacientes, né? De maneira geral, a vida das pessoas hoje está uma correria, uma loucura. A gente vê dentro da cavidade bucal, em pacientes com todos os seus dentes naturais, a gente vê hoje um relato praticamente dentário da história da rotina dos pacientes. E o fator tempo é uma coisa, eu vejo como que quase que crucial para o paciente tomar uma decisão pelo plano A ou pelo plano B. Justamente por esse desespero de ter para hoje, de ter para ontem, de querer agora. O imediatismo é uma coisa que acompanha, e eu não vou falar só dos pacientes, a gente também é bastante assim, né? E quando a gente trata nesse tipo, o protocolo, a gente tem oportunidades de entregar esse tratamento diferente, certo? Com tempos diferentes. Como é que acontece essas variáveis de tempo? Quais são os tempos de entrega? Para que as pessoas entendam aí, quando chegarem aos consultórios, assim, basicamente são essas opções que eu tenho para poder finalizar o meu tratamento, levando em consideração o tempo. Ótimo. Novamente a gente entra na individualidade, mas assim, a gente tem tratamentos que a gente consegue terminar aí com até 3 dias, 4 dias, né? Que são as famosas cargas imediatas, em que você instala os implantes e você já consegue fazer a prótese, né? Tendo um bom travamento dos implantes. A gente tem a possibilidade de reabilitar esse paciente depois de 90 dias da instalação dos implantes. Por que 90 dias? É o tempo de formação óssea, né? Que o osso demora para se recuperar, para estar ali fixando ao redor desse implante. Falando bem com palavras populares. Legal, show de bola. Você pôs o parafuso no osso. Exatamente. E aí você precisa esperar 90 dias, é isso? Eu preciso esperar 90 dias. Por quê? Porque a gente tem aí o osso, ele vai demorar esse período para cicatrizar ali ao redor do implante, formar e terminar de cimentar, pode dizer assim, esse implante no osso, ficar ali fixo, durinho, grudar. Exatamente, é isso. E o que muda quando você fala para mim que às vezes você pode entregar esse tratamento concluído, pronto, definitivo, em 3 dias, é isso? O que acontece? Porque se o implante leva 90 dias para grudar? Então, aí a gente entra, né, nessa parte mais cirúrgica, que quando você instala o implante, você vai ser até, né, melhor do que eu para falar sobre isso, você tem um travamento, né? Pacientes homens é bem fácil de explicar sobre isso, que um monte de gente chega lá e fala assim, nossa, mas isso é uma catraca? Então, os pacientes do sexo masculino, eles entendem bem mais fácil. Mas você tem um travamento quando você instala um implante, né? E dependendo do travamento desse implante na hora da cirurgia, você consegue instalar essa prótese em até 3 dias. Por quê? Porque ele está ali já bem fixado. Vai sofrer o mesmo processo de remodelação óssea dos 90 dias, só que eu já tenho ali uma carga, eu já posso colocar uma carga em cima desses dentes, em cima dessa prótese, por causa desse parafuso com travamento legal. Show de bola, então. Então, basicamente, o paciente, em resumo, ele tem 2 oportunidades. Ou ele faz isso rápido, em até 3 dias, ou ele tem que aguardar os 90 dias para poder finalizar depois. Exatamente. E aí existem os precalços aí no meio do caminho, né? Porque acontece. Tem mesmo? Porque a gente que trabalha com prótese, nós estamos ligados aí a laboratórios, né? Então, às vezes, esses 3 dias... Sem querer culpá-los. Jamais nessa vida, né? Sem vocês não viveríamos. Não existiria. Mas, enfim, né? Os laboratórios têm um monte de trabalho para entregar e pode acontecer uma coisa ou outra, que esse prazo aí se estenda um pouquinho mais do que 3 dias, mas geralmente a gente consegue entregar dentro desse parâmetro, né? E aí a gente tem uma outra possibilidade de tempo, que é se o paciente não optar, por exemplo, por fazer... optar por fazer uma enxertia óssea, e aí a gente tem o período de formação óssea após enxerto, e aí esse tratamento pode até se estender para até 1 ano. Entendi. Então a gente fala de um tratamento que pode ser entregue em até 3 dias, 90, como pode ser... Ou até 1 ano. Até 1 ano de tratamento. Show de bola. Tá ligado, turma? Que tem essas diferenças, tá? Então não é tudo para ontem. Precisa avaliar individualmente o seu caso antes de você tomar a decisão, tá bom? Exatamente. Ô Ingrid, me fala uma coisa. O paciente que é desdentado,
ele vai ter um processo de... Depois da conclusão do tratamento, ele vai ter um processo de... Como é que a gente pode chamar isso? Fugiu uma palavra. Adaptação? Pô, adaptação, é essa palavra que eu queria. Ele vai ter um processo de adaptação. E o paciente que teve as extrações e colocou o implante, ele também vai ter um processo de adaptação. Na sua opinião, quem passa mais fácil pelo processo de adaptação? O paciente que já não tinha dente ou o paciente que tinha dente? Sem dúvida, o paciente que não tinha, né? É porque, assim, eu vou ainda novamente citar o caso da minha mãe, né? A minha mãe usou uma dentadura durante quase toda a vida dela, né? Meu pai e minha mãe. E quando instalaram os implantes, quando nós instalamos e fizemos a prótese, é uma vida nova, totalmente diferente. A prótese protocolo não tem aquele céu da boca, então você sente melhor o gosto dos alimentos, a temperatura dos alimentos, a sua fala muda, né? A língua não bate mais no céu da boca da prótese, a língua bate no seu próprio céu da boca, né? Então existe uma mudança, mas geralmente uma mudança para melhor. Muito positivo. Né? Exatamente, porque você tem todas essas sensibilidades que você não tinha antes, por Legal. causa da prótese, né? Falando agora em prótese, né, superior. Uhum. O paciente que tinha os seus dentes e extrai para fazer uma prótese protocolo, vai ter, obviamente, uma recuperação diferente, uma adaptação diferente. Porque para ele, todas essas sensibilidades ele já tinha, mas agora ele tem uma prótese pegando ali, né, o rebordo, né, e que vai daí novamente mudar a forma como ele conversa, né, vai ter um período de adaptação também, porque a língua tem que se adaptar agora à prótese que está ali instalada. Eu acho que dentro desse contexto, para as pessoas que não têm, pessoas que são portadoras de dentadura, quando você faz o protocolo para elas, cara, é a mesma coisa que você mudou a vida da pessoa de imediato. A referência que ela tinha de força de mastigação, de autoestima é uma, e de repente, do dia para noite, cara, aquilo muda completamente e é o melhor investimento que ela podia ter feito na vida e ela tem a certeza naquele momento. Quando o paciente passa por extrações, normalmente extrações múltiplas, tem os implantes e a prótese colocada, principalmente de maneira de carga imediata, que você muda a vida da pessoa e a percepção e o sistema de propriocepção muito rápido, a adaptação é mais difícil. O paciente questiona mais tempo, ele aumenta o número de retornos, ele sempre está achando que alguma coisa não está legal, ele sempre está achando que a cicatrização não está bacana. Mas basicamente é essa fase de adaptação, né? O paciente vai conversar às vezes de uma maneira diferente, o paciente vai mastigar, vai encontrar um ponto de força de mordida novamente, e aí demanda um pouco mais de tempo para isso acontecer, né? Assim como, óbvio, hoje o tema é a prótese protocolo, mas se a gente trazer isso para uma PT, né, para uma prótese total, quem tinha dente e passa a utilizar uma PT, que muitos dos tratamentos de prótese protocolo inferior acabam terminando, às vezes, numa PT superior, né, numa prótese total superior, também vai passar por esse período de adaptação. Entendi. Então, de novo, é aquela conversa, não tem nada melhor do que o que é seu, do que Deus fez, exatamente. Então, se você tem seus dentinhos aí em boca, ó, cuidem, tá? Escovem, passem fio dental, porque não vai ter nada melhor que isso. Um show de bola, hein? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que tem, traduzindo em miúdos, a maxila, que é o osso que segura os dentes da parte de cima, e a mandíbula é o osso que segura os dentes da parte de baixo. Dá para fazer dente fixo, protocolo, só em cima, só embaixo? Dá para fazer nos dois? Como é que é esse negócio? Sim, com certeza, né? A gente tem reabilitações com prótese superior e inferior protocolo, a gente tem reabilitação com prótese protocolo inferior e uma prótese total superior, como eu acabei de mencionar, com PPR inferior e protocolo superior, com lentes inferiores e protocolo superior, enfim, né? Isso vai depender de cada caso, de quantos dentes tem em boca, como estão esses dentes, a higiene e o cuidado do paciente, né? Tem tudo isso. Né? Condição sistêmica, como que tá. Show de bola, Ingrid. E se você tivesse, vamos imaginar uma cena aqui agora. O paciente usa a dentadura em cima e embaixo, né? E ele tem a vontade de mudar, de fazer os dentes fixos. Ele chegou no seu consultório hoje, você mostrou para ele diferentes planos de tratamento e por conta do investimento, ele só vai conseguir escolher agora em fazer um das próteses protocolo, ou em cima ou embaixo. Na sua opinião, por onde o paciente deve começar? Qual que é o melhor para ele nesse momento? Tá.
Nunca vou ser eu que vou dizer isso, né? Ele que vai me falar o que para ele é o melhor. Mas é assim, quando se trata de investimento, a gente tem que entender qual é a urgência, né? Quais são os dentes que estão em piores condições? A gente tem algum dente que está com algum tipo de infecção, com alguma lesão, com mobilidade, então a gente vai partir sempre desse princípio. E aí, geralmente, o que eu escuto no consultório é: eu me importo com o meu sorriso. Uhum. Então, normalmente, quando a gente dá um sorriso, é a parte superior que fica exposta. Então, normalmente, esses pacientes preferem começar reabilitando a parte superior, né? E isso é comum. Mas, novamente, né, a gente precisa entender que às vezes não é possível, né? Às vezes a nossa urgência está na parte inferior. O que eu vejo, assim, esse desejo da parte superior, eu acho que é basicamente uma unanimidade dentro do consultório. Mas o que eu percebo para o paciente que já tem dentadura em cima e embaixo, não tem dente na jogada? Eu vejo a prótese de baixo, a dentadura de baixo performa muito pior que a dentadura de cima. Ah, sim, com certeza. Na grande maioria das vezes, eu não sei se você compartilha disso, a prótese de cima, eu não sei se é pela área chapeável, pelo maior contato com a gengiva, mas as pessoas elas convivem melhor com a prótese de cima do que com a prótese de baixo. Até porque embaixo tem um monte de coisa anatômica que atrapalha. Eu faço justamente essa brincadeira, assim. Eu falo assim para os meus pacientes. Em cima a gente tem o céu da boca para segurar. Embaixo a gente tem a língua para atrapalhar. É isso. Então você conversa, você tá batendo, né? Tá fazendo todo tipo de movimento. E para uma prótese total inferior ficar ali, se não tiver um rebordo muito bom para se adaptar, é muito difícil, né? É muito mais difícil. Normalmente essas pessoas já estão usando prótese há muito tempo, já teve uma remodelação óssea gigante, a quantidade de tecido gengival também já é pequena, o rebordo está plano, aí você tem toda a musculatura que se insere ali, a língua, assoalho bucal, alavancando essa prótese para cima. Então, quando eu tenho a oportunidade de orientar o paciente, eu falo, ó, como é que está a prótese de cima? Tá legal? Você convive melhor que a de baixo? Convivo. Então, segura de cima. Ou troca de cima, Isso. Faz o investimento menor em cima e faz o protocolo primeiro embaixo, que você vai ter mais qualidade de vida agora. Quando a parte de baixo tá legal, não vai fazer protocolo, aí a gente já indica o de cima direto. Essa é uma opção que eu gosto bastante, porque geralmente quando o paciente chega pra gente, ele tá com essa PT ali, com essa prótese total, há muitos anos. Então, a gente já tem um desgaste do dente da prótese, né? A cor já não tá legal, já tá manchado, já não tem mais uma boa adaptação, já tá mais frouxinha dentro da boca. Então, se ele vai trocar a inferior, vai ficar com a superior feinha? Não. E ainda mais porque a gente precisa ajustar a mordida. Então, eu preciso ter uma altura, né? A gente chama de DVO, né? De dimensão vertical de oclusão. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E aí, quando a gente entra nessa parte, a gente consegue fazer essa orientação. E na maioria dos casos, os pacientes entendem e trocam a PT superior, uma prótese nova superior mesmo, que não seja fixa, e aí a fixa inferior, e num determinado momento da vida, e aí eu vou te contar a história que você já conhece, né, que também inclui meu pai, mas em um determinado momento da vida, depois faz a prótese superior. E a gente entra numa história muito engraçada. Cara, vocês não conhecem a história do pai da Ingrid, né? Não. Cara, olha... Olha essa, gente. Um belo dia, né, meu pai eu já estava lá na Faciale, o Cláudio tem a escola de odontologia, e a gente operou meu pai na escola de odontologia e nós fizemos uma prótese fixa para ele embaixo e uma dentadura nova em cima. E, cara, e a gente fez uma viagem em família, a primeira viagem que a gente fez em família na minha fase adulta, assim. A gente nunca tinha viajado juntos. E aí fui eu, Michel, meu pai e minha mãe pro Ceará, porque na época meu irmão morava lá. E a gente foi visitar meu irmão e a gente foi pra praia. Felizes na praia, eu acho que era assim, a gente ia ficar uns 7, 8 dias, a gente tava, tipo, no 3º dia de praia. Eu e meu pai vamos dar um tibum, né? E o fim da história vocês já estão imaginando, né? Mas eu e meu pai fomos dar um tibum. E aí, gente, a onda veio e eu dei uma joelhada no pobre do meu pai. Na cara dele, tadinho, embaixo de água. Porque meu pai foi tentar me salvar, né? Aquele heroísmo de pai. Foi tentar me pegar, sei lá, e meu joelho bateu nele. Aí a gente saiu, assim, da água. E fomos caminhando, né, pra areia. Gente, sem mentira, tá? Meu pai, olha, você vai confirmar essa história, pai. Faltando uns 2 passos pra ele sair totalmente da água, ele foi tossir e a prótese avulsionou. Caiu. Caiu. E o mar levou, gente.
Levou embora a prótese do homem. Terceiro dia de viagem, ficou sem dentadura. Cara, ele ficou comendo pirão todo. Não mastigue ele. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Pai, eu não tenho como fazer nada. Aqui agora não tem jeito. O que a gente vai fazer? Não tem. Tadinho. No outro dia, 5 horas da manhã, o bichinho acordou e foi andar no mar, porque ele dizia assim, não, porque a onda foi pra lá e depois a outra onda vai vir pra cá e a prótese vai aparecer. Tadinho, cara. Já tava na boca dos tubarão, já os tubarão tava mastigando. Já foi, faz hora, cara. Mas, são situações de quem usa, né, de quem usa a prótese total, passa, né? Você vai sorrir, você tem medo, você vai tossir, você vai espirrar, né? E fica com aquele medo da prótese cair, você tá mastigando e às vezes a prótese tá dançando. Então, assim, eu já recebi N histórias de paciente em consultório, né? Desse formato. Desse formato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de protocolo, e é muito comum também a gente perceber na parte de marketing, né? A gente não pode falar que a gente não faz, que a gente faz. E o que eu percebo, Ingrid? Que a gente exalta muito o tratamento. A gente vende uma ideia de que, cara, vai ser tudo simples, é tudo maravilhoso, fica pronto rápido, porque essa é uma forma das pessoas entenderem que de fato vai ter os benefícios. Mas durante a execução, nem sempre é essas mil maravilhas, né? E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente o que normalmente a gente não compartilha. O que dá de errado? O que falha? Quais são as dificuldades? As pessoas precisam saber que não é assim, que vai ter problema, que às vezes não sai tudo de primeira e às vezes, na sua experiência, de tudo que você já passou até agora convivendo com isso, o que você percebe que assim, eu gostaria que as pessoas soubessem que isso aqui pode acontecer, por exemplo? A gente está lidando com expectativa, né? A gente está lidando com um sonho. A gente lida todos os dias com uma mudança de vida. Eu já tive pacientes que usam prótese, que está casada há 10 anos e diz que nunca tirou a prótese perto do marido. Então, quando elas chegam para a gente e a gente traz essa proposta de uma reabilitação com uma prótese fixa, de uma reabilitação muitas vezes rápida, muitas vezes a gente vai lidar com a frustração do tempo, que às vezes a gente olha um exame, a gente vê ali uma quantidade de osso bacana, né? E chega na hora, no momento cirúrgico, o osso é muito molinho, né? Ou às vezes não teve, né, o travamento que a gente esperava, a gente não vai conseguir mais entregar com 3 dias, a gente vai ter que esperar os 90 dias para depois reabilitar. Então a gente lida com expectativas de tempo, de sorriso transformado, de autoestima. Eu já passei algumas situações, né, em que às vezes a gente realmente não alcança aquilo que o paciente esperava, porque um dente que não é natural nunca vai ser igual àquilo que o paciente já teve um dia, né? Mas o que eu sempre peço para os meus pacientes, né? E graças a Deus, eu sempre falo assim, que os meus pacientes acabam se tornando amigos. Mas geralmente eu peço no início do tratamento uma foto de como era, né? Eu quero meus dentes da juventude. Me traz uma foto. Deixa eu ver. Esse dente era um dente mais quadrado? Era um dente triangular? Era um dente redondinho? Era um dente mais amarelado? Era um dente mais branquinho? Né? Como que era? Era um dente grandão? Era um dente menor? Então, se o paciente tem essa expectativa, por que não? A gente analisar todos os fatores e ver se é possível, né? Sim. Então, a gente lida com diversos fatores, né? Eu acho que a expectativa e essa ânsia de um sorriso transformado é o que a gente tem que lidar. A gente sempre fala, né? Cadeira de dentista é um divã. Né? Então, eu acho que é isso. E até a sensibilidade desse tratamento humanizado, de se importar com o que o paciente quer. Sim. Né? E também de saber orientar, o que às vezes não vai ficar tão legal. Eu já tive pacientes que chegaram e falaram assim, eu quero um dente grande. Mas espera aí, você tem um dente muito grande, você não vai ter um selamento labial adequado, né? Às vezes o sorriso não vai ficar legal, porque o seu rosto é menorzinho. Então, se necessário for, eu provo um dente grande. Eu mostro para o paciente que não era aquilo mesmo, que não vai ficar legal, e troco. Vai demandar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, eu vou ter um retrabalho? Eu vou. Mas no final eu vou ter um paciente satisfeito. E consciente. Explica para mim uma coisa, Ingrid. Dentro das etapas, muitas vezes as pessoas elas imaginam
que tanto na carga imediata, em 3 dias, como em 90 dias, elas imaginam que chegou a hora de fazer a moldagem, né? Tem esse passo importante, agora a gente mudando para escaneamento também. Mas as pessoas, elas imaginam que elas vão fazer a moldagem e no dia seguinte ou mais um, tá tudo pronto, é só entregar e finaliza. E basicamente uma prótese bem feita, a gente sabe que não segue essa jornada, né? Jamais. Existem etapas. Então, quais são essas etapas? Qual é o fluxo de trabalho para que você obtenha um tratamento excelente no final? Show de bola essa pergunta, porque eu tenho uma amiga, inclusive, que operou comigo. E eu falei, você não vai voltar? Ela tá com provisório. Eu falei, e aí? Vamos colocar, né? A gente precisa fazer o definitivo. Aí ela, tá, então, eu vou moldar e daí no outro dia eu já coloco. Eu falei, opa, não, peraí, vamos lá, então, para as etapas, tá? Quando a gente fala de prótese protocolo, o paciente operou, a gente vai ter ou a moldagem ou o escaneamento, né? Hoje você trabalha bastante com escaneamento, então você sabe, facilita muito, né? Tanto na parte de planejamento, paciente que tem ânsia, tá? É muito bacana. Então, a gente vai fazer essa moldagem. Nós precisamos, então, provar um rolete de cera. O que é isso? O que é isso? Tá? Nesse rolete de cera, a gente vai fazer todas as marcações do seu sorriso. Então, ali a gente vai conseguir definir tamanho de dente, posicionamento, corredor bucal, tá? Então, tudo isso a gente vai definir nesse rolete de cera. Mordida, tá? Passou essa etapa do rolete de cera, na próxima prova, nós vamos provar os dentes. E nessa etapa do rolete, a gente escolhe também. Geralmente, eu mostro para o paciente um ou mais protocolos, 2, 3, enfim, eu tenho lá no consultório. Escala de cor. Escala de cor, né? Então, eu vou mostrar, olha, isso aqui é um protocolo com um dentinho mais branquinho, esse aqui com um dentinho mais amarelinho, e a gente tem essa terceira opção. Enfim, eu vou mostrar toda a escala de cor de dente e tudo mais, o paciente vai escolher, a gente escolhe juntos. Normalmente, o paciente quer ouvir a opinião do profissional, do dentista. E aí a gente vem, então, para essa outra prova, que é a prova dos dentes. E esse dente que a gente escolheu, a gente vai ver. E aí? Ficou bom? A gente precisa... tá mordendo desse lado, aqui esse lado não tá encostando? Você prefere que tenha alguém, algum parente próximo de confiança do paciente nessa sessão junto ou não? Com certeza. Inclusive, assim, todas as minhas provas são filmadas, eu filmo, eu tiro foto, porque às vezes não tem essa possibilidade, né? Às vezes o esposo está trabalhando, a filha não pode vir, eu não consegui vir com ninguém acompanhado. Peraí, vamos fazer foto, vamos fazer vídeo, eu vou te mandar, o paciente chega em casa, senta, olha, ele se observa, porque às vezes ali ele tá na expectativa tão grande que ele olha no espelho e fala, meu Deus, tá lindo. E pode chegar em casa e falar assim, não, mas eu acho que talvez mais branquinho. Então, eu sempre faço isso. Tiro foto, faço vídeo, o paciente leva para casa. Se tiver alguém junto, melhor ainda, tá? Para ver junto com a gente. E a gente vai bater o martelo. Ficou legal? Não ficou? Preciso ajustar a mordida? Não preciso? Tem um dente que tá mais tortinho que a gente pode endireitar? E eu vou fazer todo esse alinhamento nessa prova de dente. Eu só vou passar para a próxima etapa depois que essa prova de dente está 100%. Entendi. Então, não importa quantas vezes eu tenha que provar. Às vezes a gente vai provar 2, 3. Normalmente, assim, na parte de dentista, o perrengue tá aí, né? O perrengue tá aí. Encaixar tudo isso, expectativa do paciente com a parte técnica, oclusão, dimensão verde. É ali que a gente se Cláudio, aperreia. mas aí eu vou te falar assim, você um pouquinho, como é que fala quando a pessoa se acha? Qual que é a palavra? Modéstia à parte, pode ser. Gente, modéstia à parte, assim, com a minha experiência, vendo você trabalhar, depois da minha experiência clínica, é difícil eu errar hoje. Verdade. Você tá aí de prova, você não me deixa mentir. É difícil eu ligado. errar. Mas por quê? Porque eu sou muito cirúrgica nas etapas. Eu não vou fazer um rolete de cera de qualquer forma, com pressa, né? Eu só vou tirar o paciente da minha cadeira quando eu ver que tá bacana, que tá legal. Então, assim, e aí eu peço todas essas informações para o paciente. Eu entendo a expectativa do paciente, para daí trazer um dente para ele. Na verdade, você não deixa o paciente se surpreender com o resultado, é isso? Você constrói o resultado com ele. Exato. Ele vai se surpreender, com certeza. Positivamente. Positivamente. Eu quero que ele olhe e fale assim, caraca, era isso que eu imaginei. É isso que eu sonhei. Então, eu seguindo essas etapas, sejam elas clínicas ou de toda essa pesquisa, é difícil eu chegar numa prova de dente e não tá bom.
né? Hoje eu brinco assim, na época do estágio, você sempre me chamava assim, falava assim, dá uma olhadinha aqui, o que você tá achando dessa linha média? Eu sempre lembro disso. E você sempre achava que estava desviada? Eu sempre achava que estava desviada. E aí eu olhava assim e falava assim, acho que meio milímetro, hein? Sempre. Então, hoje é difícil errar uma linha média, assim, mas porque eu sigo as etapas, né? Então, quando você faz isso, é bem mais fácil você chegar numa prova de dente e tá bacana. Significa que eu nunca vou errar? Jamais. Sim. Né? Jamais. E se eu errar, tá tudo bem, eu vou reconstruir, mas eu só vou passar para a próxima etapa, que é a barra, depois do paciente... O que é essa barra aí? Isso, depois do paciente estar satisfeito. A barra é o que vai unir os implantes à prótese, né? Então, assim, ela é uma barra de metal, ela vai dar sustentação para a prótese, sustentação para esses dentes. E essa etapa, mais uma vez, eu aprendi com vocês, tá? Eu aprendi uma coisa com você que eu uso no meu dia a dia, na minha vida, na verdade. Que você me fala assim, eu entro numa cirurgia, pensando em não voltar no primeiro passo, né? Você explica isso de uma outra forma, mas é assim que eu gravei. Então, assim, se eu fiz uma boa moldagem, é difícil errar numa barra. Sim. A barra vai vir bonitinha, né? Óbvio que a gente tem um trabalho com o laboratório em conjunto e tudo mais. Mas se a minha moldagem tá legal, se o meu escaneamento foi bem feito, a minha barra vai vir adaptada, Legal. Né? Então, ela tem que ter uma boa adaptação, ela tem que descer passiva, né? E aí, a gente vai provar essa barra. E nessa etapa, é aí que o paciente se surpreende. Fala, ué, cadê meus dentes? Show. Porque só vem a barrinha. E essa é uma preferência minha. Eu já tive casos em que eu provei dente junto com a barra, né? Geralmente aí nos casos que a gente tá com um pouco mais de pressa, que a gente quer pular etapa, né? Mas eu só faço isso se eu tenho certeza da minha moldagem, se eu sei que foi realmente uma moldagem muito bem feita, que chegou no laboratório, ou que eu vazei o gesso já dentro da clínica, ou que chegou no laboratório e já vazou o gesso para não ter distorção de material. E aí a gente prova essa barra. E nessa etapa, paciente, você não vai ver seus dentinhos aí, tá? Vai vir só a barra pra gente ver se adaptou legal nos implantes. E depois, partindo, acho que a gente tá o quê? Na moldagem, rolete, prova de dente, prova de barra. A quinta etapa vai ser ver esses dentes em cima dessa barra. Seria a checagem final, né? Exatamente. É para ser a nossa última prova. Então, eu vou ver de novo a mordida. Às vezes, pode acontecer de transferir esses dentes para cima da barra e ter algum tipo de movimentação lá na hora do laboratório fazer, né? Então, eu vou ver novamente se a mordida está encaixada, se o sorriso está bacana, se tudo aquilo que a gente provou anteriormente está do mesmo jeitinho. E por isso que foto e vídeo é muito bom. Eu tenho tudo gravado. Exatamente. Então, assim, eu consigo mandar para o laboratório e falar assim, olha, era isso aqui, mantém isso aqui. Né? E a gente vai provar, e se tiver tudo bacana, a gente vai escolher a cor da gengiva, tá? Porque era legal eu ter trazido uma prótese protocolo, né? Pra gente ver e mostrar. Mas a gente pode, depois na edição, a gente coloca aqui. Coloca? Ai, bacana. Porque aí vocês vão ver que a prótese protocolo, ela não tem sal da boca, mas ela pega o rebordo, ela pega a gengiva, né? É uma prótese de dente e de gengiva protocolo? Uma prótese de dente e de gengiva. Entendi. Né? Então, assim, a gente vai vir e vai escolher a cor da gengiva. E eu vou levar em consideração cor de lábio, cor de mucosa, a vontade também do paciente, cor de pele. A gente tem uma escala que a gente vai ir testando e colocando e vendo o que fica melhor. Eu posso escolher a cor da veinha, porque a gente faz... eu gosto de trabalhar com prótese caracterizada. Então, tem todo um trabalho manual de desenho dessas veias que vai trazer muito mais naturalidade para a prótese, né? E estando tudo ok, a gente escolheu a gengiva, a gente vai finalizar essa prótese, vai para um processo de acrilização. E aí ela volta prontinha. Então, sempre que eu vou provar, eu sempre falo para meus pacientes, morde devagarinho, com cuidado, porque esses dentinhos não estão todos presos ainda, né? Ainda não. Senão o paciente vai lá, dá aquela mordidona, tira todo o meu trabalhinho do lugar. Então, eu sempre tenho esse cuidado também. E tem um lance também, o dente pode escolher, se tem um dente importado, um dente nacional, muda a qualidade também, né? Isso sim, com certeza. E aí é aquilo, né? A gente precisa entender o tamanho do investimento que o paciente pode fazer, né? A qualidade da prótese que ele quer ter, quanto tempo ele quer que essa prótese dure, tá? Hoje a gente tem dentes nacionais muito bons, né? Eu trabalho a maioria dos meus casos com dentes nacionais, mas a gente tem os dentes importados aí que trazem uma qualidade um pouco melhor. Show de bola. Ô Ingrid, uma vez acrilizado, que é esse processo final, às vezes
eu já tive pacientes que depois dessa fase olhou o resultado e não era isso que eu queria. Aí o paciente fala assim, eu quero mudar, quero esse dente aqui um pouco mais para baixo, quero esse aqui um pouquinho mais pro lado. Depois que tá acrilizado, dá para mudar? Dá para mudar se fizer uma prótese toda nova. Se você for passar por todo o processo novamente. Uma vez acrilizado, finalizou o tratamento, né? É. E aí, novamente, é aquilo que você me ensinou. Se eu fizer todos os passinhos lá atrás certinho, dificilmente isso vai acontecer, né? E aí a gente tem toda uma questão, assim, social, né? A gente entra nessa parte, por exemplo, da mulher que às vezes chega em casa e o marido vai olhar e fala assim, nossa, não tá legal. Não era isso. Não era isso, né? Então, assim, é esse cuidado mesmo, né? De trazer alguém para provar junto, de mandar todos os vídeos pro paciente para ele olhar em casa. Show. Acho que se a gente fizer essas etapas certinho, dificilmente a gente cai nessa... Vai acontecer. Mas já aconteceu, obviamente, já aconteceu. Sim, eu já troquei acrilização, não foi nenhuma nem duas vezes. É. No final, o que importa é o que o paciente sair feliz, né? Exatamente, mas assim, se o paciente chegar para mim e falar assim, olha, doutora, não é isso, eu quero trocar. Não tem problema. Você entende que houve um trabalho, você entende que eu te mostrei todas as etapas, que você aprovou todas essas etapas e que agora você quer algo novo? Se você entende isso, tá tudo certo. Bola Vamos pra fazer frente. de novo. Uhum. Show. O Ingrid, pô, que satisfação, cara. Ingrid, como eu falei pra vocês, Ingrid foi aluna de faculdade, estagiária, aluna de especialização, colega de trabalho de clínica e agora eu tenho a honra de ter a Ingrid do meu lado como sócia, galera. É isso mesmo, né? Então entrando numa fase nova na sua vida, né? É isso mesmo, que você me ajudou a proporcionar isso, né, na minha vida, e que eu acho que toda a minha vivência, né, de buscar, sabe? Desde que eu entrei na faculdade, eu queria ser melhor, né? Dentro do meu melhor. Não melhor que o fulano ou que o ciclano, mas eu quero ser melhor do que um dia eu fui. Melhor que ontem. Melhor que ontem. E agora, nesse novo projeto, que eu tô muito empolgada. Você pode contar um pouquinho, um spoilerzinho ou ainda não dá? Já teve alguns spoilers também no Instagram, mas com certeza. A gente tá agora em fevereiro, nós vamos inaugurar, né? Se Deus quiser, inauguraremos a Inlumine Odontologia. A Inlumine, ela é uma clínica que vem para trazer tudo isso que eu contei para vocês aqui. Humanização no atendimento, qualidade de atendimento, enxergar o paciente com uma perspectiva diferente, como um todo, a saúde geral do paciente, né? E a gente vem trazendo isso para Rondonópolis. Nós vamos estar localizados ali na Avenida Lions Internacional. Acompanhe no meu Instagram, no Instagram do Cláudio, mas é uma clínica que vai atender todas as especialidades da odontologia, né? Então a gente vai fazer aparelho, restauração, limpeza, clareamento, prótese, protocolo, implante. Então você vai conseguir ser atendido lá de maneira integral e eu te espero lá em breve, em fevereiro. Acompanhem que logo logo tem inauguração. Tem data de inauguração? Tem data de inauguração, mas vamos deixar para contar mais para frente? Faz o seguinte, se vocês quiserem saber da data de inauguração, vocês vão ter que ir lá no post do Moretti Talks, desse podcast aqui lá, curtir e comentar. Se tiver mais de 10 comentários, a gente divulga a data de inauguração hoje ainda. Olha só, você prometeu assim? Gente, desde já eu quero agradecer, assim, todos os profissionais também que têm nos procurado, sabe? Eu acho que tá super bacana. Legal de ver, né? Significa que, assim, que a gente tem uma credibilidade e que nós somos pessoas que as pessoas querem estar próximas, isso, né? Então, logo, logo, um novo conceito em odontologia para vocês. Show de bola, gente. Cara, vamos encerrando, né, turma? Obrigado essa equipe maravilhosa aqui. O povo conversa, né? Pô, as perguntas. As perguntas. E eu quero saber se eu vou levar a caneca embora. Vai. Que se tiver gravado, não tem como voltar atrás. Tá gravada, a caneca é sua. É um presente para todo mundo que participa aqui. Deixa eu pegar aqui. O pessoal mandou as perguntas. Quase que eu encerrei sem as perguntas da turma aqui. Aguenta aí. Deixa eu ver aqui que tá no meu story. Às vezes a gente já até respondeu, né? Provavelmente até às vezes uma ou outra a gente já passou por cima. Aqui. Vamos lá. Essa daqui é legal. Em quais casos eu devo levar meu paciente para operar em centro cirúrgico, hospital? Tá, isso é legal. Olha, a gente vai levar em consideração a saúde sistêmica. Então, pacientes que
às vezes, né, tem uma diabetes, uma pressão muito alta, a gente pode levar para centro cirúrgico. Pacientes que têm maxila muito atrófica, que às vezes a gente vai entrar com um procedimento cirúrgico diferente do protocolo com os implantes convencionais, que você faz muito bem, né, que entra e com os implantes zigomáticos. Pacientes com algum tipo de deficiência, né, que às vezes não consegue ficar muito tempo ali na cadeira. Pacientes que têm muito medo, a gente também pode levar, né? Centro cirúrgico, conforto, né? Centro cirúrgico, exatamente. Não só por necessidade, mas conforto também. Exatamente. Pô, todas as perguntas bacanas aqui. Sabe o que eu pensei? Vamos fazer o seguinte? Improviso aqui. Bate bola, pô, eu pergunto, você responde em poucas palavras, rápido, definindo o que é. Nossa, mas eu falo demais, gente. Não, bora. É difícil. Valendo, hein? Qual foi seu maior desafio dentro da implantodontia até hoje? Eu acho que agora vai ser meu maior desafio. Agora. Que é tocar uma clínica. Empreender. Exatamente. O que é um protocolo All-on-4? É um protocolo com 4 implantes. 4 implantes, 4 parafusos. 4 parafusos. Pode ter mais de 4 parafusos? Não, se são all-on-4, são só 4. E se não for All-on-4, pode ter mais de 4? Aí pode ter mais de 4. E menos de 4, pode? Não, menos de 4 não dá ainda, gente. Beleza. Fatores, vamos lá. 3 fatores para a longevidade dos implantes que o paciente deve ter. Eu acho que boa higienização, porque muita gente pensa que é só colocar o implante e nunca mais precisar higienizar. Legal. Para longevidade, né? Manutenção. Quem fez protocolo precisa fazer uma manutenção a cada 6 meses. Show de bola, tá? Perfeito. Mais uma, me ajuda, assim, no... Valendo. Rapidão, gente. É contigo. Meu Deus, espera. Longevidade é... Não sei mais. Você falou manutenção, higienização Higienização. Eu acho que para longevidade dos implantes... Ai, não consigo mais pensar. Cuidado de oclusão, pô. Ah, sim, ainda mais se o paciente tem um bruxismo, alimentação. Torresmo. Obrigado. Obrigado. Show de bola. Como surgiu a parceria de vocês? Volta lá no começo do podcast que essa história já foi contada. Qual o maior desafio de empreender na odontologia de Rondonópolis? Eu acho que é trazer um novo conceito. Entender que a odontologia está numa nova fase, assim como você fala muito de digital, e aí é um conceito já dentro para os dentistas, mas colocar na cabecinha da população que saúde bucal não é só dente, né? A gente tem inúmeros outros fatores que influenciam. Show de bola, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês, um dos melhores até hoje, hein? Pô, de qualidade, de quantidade de informação, galera, tá imperdível, viu? Show de bola, hein, Ingrid? Obrigado. Satisfação. Obrigada. Muito bom ver. De verdade, sim. Agora, como amigo. Cara, eu fico feliz de ver seu desenvolvimento. Porque eu vi esse diamante lá na faculdade, no começo de tudo, só precisando de uma orientação, uma lapidação para poder se desenvolver e se tornar o que você está se tornando hoje. E é só o começo, eu tenho certeza disso. Parabéns por tudo que você já fez até aqui com pouco tempo que foi percorrido. E eu tenho certeza que daqui pra frente sua carreira vai explodir dentro da odontologia e aonde mais você quiser, viu? Você sabe que você faz parte disso. Obrigado. Muito obrigado, te amo, você sabe disso. Amo você, viu? Gente, esse foi nosso 13º episódio aqui do Moretti Talks, temporada 2024, temporada número 2 no ar. Essa foi a doutora Ingrid Santin, especialista em implante. E o nosso tema foi prótese e protocolo. Um beijo, amo vocês, até a próxima.